Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, aceitem a doce paz do nosso querido Jesus. Graças a Deus, amado e querido ouvinte, por mais esta oportunidade que o Senhor concede a nós, para nós orarmos, entrarmos na presença dEle através da nossa humilde e simples orações. Vamos clamarmos ao nosso Deus e com toda certeza, sem sombra de dúvida, Ele nos dará a grande vitória e o grande livramento, porque está escrito, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Oraremos ao nosso Deus e com toda certeza, sem sombra de dúvida, Ele é quem garante para mim, para ti, para nós, o grande livramento nesta tarde de bênção. Glória a Deus. Pois bem, quero trazer aqui alguns versículos que se encontra na palavra de Deus, que se encontra em Gênesis, capítulo 1, o versículo 26. Glória a Deus, Gênesis, capítulo 1, o versículo 26 até o versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: seja férteis, multiplique-se, enche e subjugue a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Glória a Deus. Vemos que palavra de Deus maravilhosa, amado ouvinte, a criação do homem e mulher segundo a imagem e semelhança do nosso Deus. De nada ele se orgulhou, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e entregou nas suas mãos a terra, os animais que voam, que andam, que rastejam, que nadam sobre a terra e mares. Glória a Deus. Oraremos ao Senhor em nome de Jesus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez em Tua presença, queremos agradecermos por este dia, por esta tarde, por este momento, por mais esta oportunidade que assim o Senhor, o Criador, nos concede para nós orarmos, para nós entrarmos na sua presença através da nossa humilde e simples orações. Obrigado a Deus por esta rica oportunidade que nos concede para nós orarmos,
e entrarmos na tua presença com a nossa humilde e simples orações. Toma esta obra em tuas mãos, dás o crescimento, a multiplicação, em nome de Jesus, porque escrito está: pedir, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; aquele que bate, a porta será aberta. Glória a Jesus. Grande Deus e Pai, responde, Senhor, às nossas súplicas, nossa pequena e humilde e simples orações. Nós a Ti te clamamos, se sujeitamos a Tua palavra ao Senhor, para que, pela Tua misericórdia, venhamos alcançar as ricas bênçãos e promessas de Deus, o nosso Pai, em nossas vidas, em nossos corações. Toca, ó mão amiga do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo, para que através do teu toque divino, o toque da tua mão amiga, nós venhamos recebermos de ti, ó grande Deus, o grande livramento. Dás o grande livramento a esta obra, a Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno. Toma esta obra em tuas mãos, dás o crescimento, dás a multiplicação, porque a nossa fé está fixa em ti, a nossa esperança está em ti. Esta obra que foi comprada, lavada, redimida, regenerada pelo sangue que foi derramado ali no alto do Gólgota, ali na cruz do Calvário, para que todo aquele e aquela que nele crer não pereça, mas que tenham a vida eterna. Ó Deus e Pai, salva, cura, liberta, transforma neste lugar. Faz desta obra teu pronto socorro, faz desta obra teu hospital de emergência e trauma espiritual. Ó grande Deus e Pai, faz desta obra um lugar de refúgio para as almas aflitas, problemáticas e necessitadas. Toda obra de opressão, toda depressão maligna, diabólica, o Senhor venha pôr por terra, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades do ar, é contra as legiões celestiais, principados nas regiões celestiais. Nesta batalha, nesta peleja, não tereis que pelejar, mas eu, o Senhor, pelejarei por vós. Glória a Deus. Responde, Senhor, às nossas súplicas. Tenha de misericórdia de nós. Tenha de misericórdia de cada um de nós. Peleja em prol das nossas causas. Entra na guerra, entra na batalha, entra com providência, repreendendo toda a fúria do maligno, toda a fúria diabólica, em nome de Jesus Cristo. Obras de macumba, feitiçaria e bruxaria, magia, olho grande e inveja, venha pôr por terra, Senhor. Venha repreender pelo sangue precioso do nosso Jesus, que foi derramado ali no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. Glória a Deus. Responde, Senhor, às nossas súplicas. Entra, Senhor, com providência, porque está escrito nesta peleja
não tereis que pelejar, mas eu, o Senhor, pelejarei por vós. Peleja derrubando por terra estes muros. Peleja derrubando por terra estes impedimentos. Peleja jogando por terra estas muralhas. Peleja quebrando estas maldições do inferno. Peleja quebrando o arco, cortando a lança e queimando os carros dos inimigos no fogo, porque a peleja é do nosso grande Deus Jeová. Grande Deus e Pai, confirma, Senhor, agora mesmo o teu agir, o teu trabalhar. Eu creio, ó Deus, no impossível de Deus em nossas vidas. Eu creio no impossível de Deus em nossos corações. Eu creio no impossível de Deus nesta obra. Decanta Labaia. Eu creio, ó Deus, no impossível de Deus, no crescimento, na salvação, nas curas, nos milagres, nas libertações e nos grandes livramentos. Eu creio no impossível de Deus, o nosso Pai. Nós somos tão limitados, meu Pai. Glória a Deus. Esta é a pura realidade. Nós somos tão limitados, mas servimos ao Deus que não conhece limites quando Ele quer agir. Quando Ele resolve agir, não conhece limite, impedimento, muros, muralhas e barreiras, não. Porque nada disto funciona diante deste Deus quando Ele resolve interagir. Glória a Deus. Eu creio, ó Pai, que já estás trabalhando de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, nesta tarde de vitória. Esta é a pura realidade. Falta palavras para sabermos como agradecermos ao Senhor, ó Deus e Pai, pelas ricas oportunidades. Falta palavra para sabermos como agradecermos ao Senhor pelos laços de mortes que o meu Deus tem cortado. Glória a Deus. Santo Senhor é o teu nome. Agradeço, ó Pai. Falta a palavra, na verdade, para sabermos como agradecermos ao Senhor pelas tuas providências divinas que o Senhor tem tomado. Glória a Deus. Ó Deus e Pai, põe tuas palavras no abrir e fechar da minha boca, para que eu possa orar, clamar ao Senhor, conforme, ó Deus, as necessidades desta obra, as nossas necessidades. Ó Deus, tudo aquilo que foi armado, projetado, arquitetado contra nossas vidas, contra nossa casa, nossa família, contra esta obra, a Igreja Pentecostal. Deus é eterno, repreende agora, quebra o arco, corta a lança e queima os carros dos inimigos no fogo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vá operando maravilhas pelo poder do teu sangue glorioso, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É bom, Senhor, estarmos aqui confiando, crendo, colocando perante este Deus a nossa fé, porque está escrito: eis que bem sei
os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Grande Deus e Pai, vá operando, Senhor, agora mesmo, canta labai, nos renovando mais e mais na Tua presença, porque nós vivemos em dias maus, em tempos difíceis e trabalhosos. Ó Deus, é assim que está escrito em Tua palavra, onde a maioria dos homens são egoístas, avarentos e presunções, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliável e caluniadores, sem domínio próprio e cruéis, inimigos do bem, traidores e precipitados e soberbos, e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Afastai-vos destes tais, diz o Senhor. Glória a Deus, ó Deus e Pai. Entra, Senhor, com providência e vai confirmando nesta tarde de bênção a grande vitória, o grande livramento. Ó Deus, é maravilhoso nós exercermos a nossa fé, confiarmos tão somente no Deus do impossível, que se encontra agora mesmo fazendo o impossível tornar possível naquilo que nós nem imaginamos, ó Deus e Pai, porque tudo aquilo que foi armado, projetado, arquitetado contra as nossas vidas, ó Deus, tudo isto, quando nós cremos, quando nós exercemos a nossa fé no Senhor, tudo serão desfeito, queimado e destruído. O nosso inimigo em comum, como está escrito no Santo Evangelho segundo João, capítulo 10, o versículo 10. O ladrão, que é Satanás, ele não sabe fazer outra coisa a não ser somente matar, roubar e destruir. Glória a Deus. Mas é Jesus que se encontra ao nosso lado, pronto para nos dar a vitória, pronto para nos dar grande livramento, porque tudo é possível para aquele que crê na pessoa do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. E nós cremos, ó Deus, a tua igreja tem crido, nós temos exercido a nossa fé, porque uma coisa é certa, que agindo o nosso Deus, quem impedirá? Quem impedirá agora mesmo o teu trabalhar,
em nossas vidas. Quem impedirá agora mesmo o teu agir em nossos corações, Deus que está vivo, que não está morto. Glória a Deus. O Deus o qual fazemos menções do seu nome, glória a Deus, é fiel, é maravilhoso, é diferente daqueles deuses que se encontram escrito em Salmo 115, o versículo 4 em diante. Que os deuses deles são obras feitas por mão do homem, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem garganta, mas nenhum som sai da sua garganta. Aleluia, glória a Deus. Tem, louvado seja Deus, mãos, mas não apalpa. Não pode fazer nada por ninguém, não pode fazer nada nem por si mesmo, quanto mais por alguém. Está escrito que todos tornem semelhante a eles, todos que confiarem neles e prestarem cultos, adorações a eles. Porque assim como eles têm boca, mas não fala, olhos, mas não vê, mãos, mas não apalpa, pés, mas não anda, nariz, mas não cheira, porque estão mortos, assim estarão mortos. Espiritual, todos aqueles e aquelas que confiam neles, prestam cultos, adorações a eles, sacrifícios e oferendas a eles. Glória a Deus. Grande Deus e Pai, porque o Deus o qual fazemos menções do seu nome, deixou escrito em tua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que não possa salvar, glória a Deus, e nem os teus ouvidos agravados, para que não venha nos ouvir. Glória a Jesus por isto. As tuas mãos não se encontram encolhida, meu Pai, mas estendida, pronto para abençoar aqueles e aquelas que entregarem as suas vidas ao Cristo ressurreto, ao Cristo que não está morto, mas que está vivo. Glória a Deus, Ele está pronto para dar vida e vida com abundância àqueles e aquelas que entregarem as suas vidas ao Senhor e renunciarem no seu corpo o pecado, a idolatria, a mentira, o engano, as heresias, as falsidades e as tramas. Glória a Deus, e se entregar de corpo, alma e espírito ao Cristo que está vivo e não o Cristo que está morto. O Cristo que está morto é adorado pelas religiões, porque alguém pode olhar e contemplá-lo, pregado ainda em uma cruz, pendurado ainda em um crucifixo, porque ele está morto. Mas o Cristo que está vivo não está pregado na cruz, muito menos pendurado em um crucifixo ou em um quadro pintado na parede. Ele está vivo, foi morto na cruz, foi retirado da cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Hoje ele vive e reina para todo o sempre.
e é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Glória a Deus. Aqueles que se encontram mortos espiritualmente por conta da dureza dos seus corações, por conta que suas mentes, seus corações se encontram tão endurecidos perante Ele que, por mais que ouve falar dele e da sua palavra, eles não aceitam o Senhor como seu único e o suficiente Salvador, e muito menos obedecer a tua palavra. Porém, esses estão mortos espiritual diante de Deus. Eles têm o nome do que vive fisicamente, mas espiritualmente para Deus eles se encontram mortos. Porque o pecado é terrível, causa morte espiritual, causa a morte física e causa a morte eterna, a distância de Deus na eternidade. Glória a Jesus. Grande Deus nos ajuda a cada dia a colocarmos perante o Senhor a nossa fé, porque é necessário, ó grande Deus, que nós colocamos a nossa fé em ação para que coisas tremendas e extraordinárias ocorra, aconteça em nosso meio. Toma esta obra em tuas mãos, opera com os teus sinais, opera com os teus prodígios, com as tuas maravilhas nesta obra. Foi Jesus Cristo mesmo quem disse no Santo Evangelho segundo João, o capítulo 4. Glória a Deus, ali quando Jesus se encontrou em Caná da Galileia, quando aquele nobre saiu de Cafarnaum, 30 quilômetros, para chegar em Caná da Galileia, para receber a cura para o seu filho. E Jesus, vendo a fé deste homem, pregou, falou a respeito das curas, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, para que os homens e mulheres creiam. E Jesus nem sequer havia encerrado a mensagem que falava a respeito dos sinais, prodígios e maravilhas de Deus, para que os homens creiam. O nobre disse: Senhor, sobe comigo à minha casa antes que meu filho morra. Então disse Jesus: vai, que o teu filho vive. Ele foi crendo na palavra que ele havia ouvido de Deus, de Jesus, sinais, prodígios e maravilhas, e também aquela palavra que Jesus liberou para ele: vai, que o teu filho vive. Porém, no meio do caminho, antes dele chegar em casa, já recebeu a boa notícia, que o seu filho estava curado. Ele creu tanto que ele se converteu ao Senhor Deus e a sua palavra, ele e a sua família. Porque os sinais, prodígios e maravilhas de Deus é para atrair o teu povo em massa. Glória a Deus, sinais de curas, de libertação, ó Deus, de pegar tudo aquilo que se encontra oculto, escondido e camuflado, e trazer a luz da revelação. Glória a Jesus. Sim, Senhor, opera poderosamente em nome de Jesus Cristo. Trabalha em nossos corações, ó Deus, realizando a tua grande obra, porque nós estamos
em cima de uma grande obra e nós não podemos parar. Veja, contempla agora mesmo quantas almas jogadas na sarjeta, quantos oprimidos, endemoniados, escravizados, sendo vítima de obras de macumba, de feitiçaria, de bruxarias, de magia. Olho grande é inveja do diabo na vida desta pessoa. Ó Pai, toma esta obra em tuas mãos, levanta esta obra para que ocorra entre nós sinais e explosões de curas, explosões de milagres, explosões de sinais e de maravilhas de Deus, o nosso Pai. Decanta labaia, realiza explosões, Deus que está vivo e que não está morto, que vive e reina para todos o sempre. Isaías capítulo 43, o versículo 13. Ainda antes que houvesse dias, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Eis que bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Mas graças a Deus, é Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ó grande Deus, os grandes cultos convertidos em campanhas na tua santa igreja pentecostal, Deus é eterno. Opera, Senhor, com os teus grandes sinais, prodígios e maravilha, para que haja salvação em massa, curas, transformações de vidas, milagres, sinais que Deus está vivo e que não está morto, porque um Deus que se encontra morto, ele não pode fazer nada por ninguém. Entra o oprimido e sai o oprimido. Entra o enfermo e sai enfermo. Ó Pai, entram aqueles que estão sendo vítimas de obras do olho grande, inveja, olho gordo, e continuam assim, porque Deus está morto. Mas o nosso Deus, que não está morto, mas que está vivo, que vive e reina para todo sempre, que vive e reina para todo o sempre, acontecerá na vida daquele, aquela que crê, no ministério que crê, na igreja que crê, assim como nós cremos. O que o Senhor mesmo falou no Evangelho de João, antes de curar o jovem, o filho daquele nobre, os sinais, prodígios e maravilhas. Glória a Deus, os sinais, prodígios e maravilhas de Deus acontecerá, porque o Senhor está vivo e não está morto. Glória a Deus. Opera, Senhor, em nosso meio, assim como operaste maravilhas na igreja primitiva dos apóstolos. Senhor,
assim como tantas curas, assim como tantos milagres, libertações, ressurreição de mortos, multiplicações de pães e de peixes, e multidões foram alimentadas com os teus sinais, milagres e prodígios e maravilhas. O Senhor também operará hoje, porque nós cremos, eu creio, esta obra crê a Santa Igreja Pentecostal, Deus é eterno, ela crê, nós cremos, e assim será, em nome de Jesus Cristo, para a honra e a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus Espírito Santo, que são uno, graças a Deus. Entra, Senhor, recebe nesta tarde a nossa pequena e humilde e simples orações, porque afinal de contas, meu Pai, nós não sabemos como convém orar, nós não sabemos como convém pedir, mas uma coisa nós temos a plena certeza, que é o teu Santo Espírito, é o teu Espírito Santo que intercede por cada um de nós e é com gemido inexprimível que se encontra ocorrendo agora, acontecendo agora, os grandes livramentos. Eu creio que as muralhas diabólicas, malignas, satânicas, se encontram sendo jogadas por terra agora. As barreiras, os impedimentos, os portões de bronze, de ferro, estão sendo abertos, as muralhas gigantes estão sendo destruídas, porque eu creio, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, aquele que fez, aquele que faz e aquele que fará ainda mais. Basta crermos tão somente. Ó Pai, levanta o corpo de membro desta obra, batiza com teu Espírito Santo, tira por terra da vida, Pai, de cada um deles, de cada uma delas, toda pedra de tropeço, todo impedimento, todos os muros e muralhas e barreiras, venha repreender. A peleja é tua, não é nossa. Romanos capítulo 12, o versículo 1. Rogo vós, pois, irmãos, pela grande compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, diz o Senhor dos Exércitos. Toma a frente, ó Pai. Recebe a nossa pequena oração nesta tarde. Confirma a grande bênção. Muito obrigado por esses poucos minutos de orações que passamos na tua presença. Recebe a oração também dos ouvintes. Concede a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, grande é a bênção de Deus, grande é a providência de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Creia tão somente, porque Deus já entrou na guerra, na batalha, na peleja, para pelejar por cada um de nós nesta tarde de bênção. Graças a Deus. Pois bem,
Que Deus abençoe a todos nesta tarde. Tenham todos uma ótima tarde. Em nome de Jesus, se inscreva, deixe o seu like, divulgue esta oração para os teus parentes, amigos e familiares, para que as bênçãos de Deus alcance a todos nos dias atuais, tão cruel e perverso o qual vivemos. Pois bem, Deus abençoe, tenham todos uma ótima tarde. Quem se despede de todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves.